Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no quarto episódio da nossa série sobre o Sermão do Monte, no quarto dia, nós vamos falar sobre libertando-se das amarras, prioridades e ansiedade. Uma vida de devoção sincera, como foi descrito ontem no dia 3, nos liberta do apego ao mundo. Jesus agora ataca dois maiores rivais do reino no nosso dia a dia: o dinheiro e as preocupações com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer, se vai acontecer, se não vai acontecer, com nossas maiores expectativas sobre lá na frente. Hoje estamos aqui, vamos viver aqui. Lá na frente ainda vai chegar. Ele trará as suas próprias preocupações, como vamos ver mais adiante no nosso estudo. Nessa nossa segunda metade do nosso capítulo 6 de Mateus, Jesus coloca o foco das disciplinas espirituais: esmola, oração e jejum. Ele expõe como o apego ao dinheiro e a ansiedade pelo futuro são, na verdade, sintomas de um coração desalinhado com a paternidade de Deus, com a vontade de Deus. Vamos embarcar nos nossos versículos chaves para entendermos da própria pessoa de Jesus o que a ansiedade o que a ansiedade causa, o que não devemos fazer e como devemos nos portar mediante a essas circunstâncias de fragilidade extrema. Capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. O verbo aqui, acumular, traz a ideia de empilhar, reter ou entocar tesouros de forma egoístas. No mundo antigo, as riquezas consistiam principalmente em vestes finas, grãos e metais preciosos. Jesus aponta para a vulnerabilidade de todas elas, usando 3 agentes de destruição: a traça, que corrói tecidos, a ferrugem ou corrosão, que destrói os estoques de metais, e os ladrões, que literalmente escavam através das frágeis paredes de barro das casas da época para roubar. Jesus adverte que colocar a segurança na vida em coisas perecíveis é uma estratégia fadada ao fracasso. Ou seja, quem se debruça em cima de bens, dinheiros, em cima dos tesouros da vida, né? Quem se debruça é fadado ao fracasso, ou seja, já fracassou fortemente. Jesus não diz que não podemos ter dinheiro, acumular dinheiro, guardar dinheiro. Não, Jesus não diz isso. Jesus, ele diz que o guardar tesouro demasiadamente nessa terra, sem ter uma divisão. Entende? Como os apóstolos dizem lá em Atos capítulo 2, quando eles falam que nada faltava, tudo era comum a todos, vendiam seus bens e doavam aos pobres. É exatamente nessa questão. Exatamente por quê? Exatamente porque precisamos dividir e ter uns com os outros tudo em comum. Imagina se as pessoas mais ricas desse mundo, imagina se elas dividissem as suas riquezas. Todos. Não vou pegar um só não. Todos. Se todos pegassem a sua riqueza e fizessem divisão entre as pessoas do mundo, será que iam ter tantas pessoas miseráveis na rua? Será que iam ter pessoas... Será que teríamos? Isso é uma pergunta que eu me faço. Porque eu acredito que as pessoas que são generosas, que dividem tudo,
Acredito que talvez seríamos um mundo totalmente diferente. Porque existem pessoas que têm tantas riquezas, tantas riquezas, tantas riquezas. E também se as pessoas também elas quisessem, de fato, fazer algo diferente em suas vidas, elas fariam. Mas aqui quando Jesus ele aponta para esse tipo de acúmulo, ele aponta na questão de quê? Ele aponta na questão de na questão de que não é para a gente correr atrás somente disso. Podemos sim acumular, porém que seja para dividirmos com todos, para todos termos tudo em comum. Então eu acredito muito nisso. Isso aí é uma particularidade minha, tá, gente? É uma percepção minha. Aplicação. Em nossa cultura, os tesouros da terra podem ser investimentos, status, bens de consumo ou a busca obsessiva por estabilidade financeira. Não há pecado em planejar o futuro ou possuir bens, mas o erro está em fazer dessas coisas o seu porto seguro. Lembre-se de que crises de mercado, inflação, o imprevisto podem mudar qualquer cenário. Não gaste toda a sua energia vital protegendo o que é temporário. O que passa. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse versículo ele estabelece um aishoma psicológico e espiritual profundo. O coração, cardia, na teologia bíblica, não é um órgão de emoções românticas, mas o centro da vontade, dos pensamentos, das escolhas e das afeições mais profundas do ser humano. Jesus inverte a lógica comum. Nós não colocamos o nosso tesouro onde está o nosso coração. Na verdade, o nosso coração é atraído e segue a direção daquilo que nós definimos como o nosso maior valor. O que você mais valoriza governará as suas afeições e pensamentos. Sempre quando alguém vem conversar comigo sobre fé, sobre crença, sobre postura, sobre religião, sobre igrejas, quando vem alguém me perguntar alguma coisa, eu sempre pergunto: onde está o seu coração? Porque aquilo que a gente leva para o nosso coração é aquilo que de verdade a gente quer. Por exemplo, se você busca Jesus como seu Senhor, você vai buscar agradá-lo, você vai buscar fazer a vontade dele, você vai buscar fazer com que ele seja o principal na sua vida, aquele pilar da sua vida. Agora, quando você busca carro, o carro vai ser o pilar da sua vida. Quando você busca cura, a cura vai ser o pilar da sua vida. Então, quem você tem colocado no altar do seu coração, no altar da sua vida, para trazer para você bênção e misericórdia? Quem? É isso que você deve se perguntar e identificar dentro de você. Por que existem muitas igrejas? Porque as pessoas querem agradar o seu coração. Aquilo que ele tem de mais íntimo, agradar suas vontades, seus desejos, agradar suas necessidades, agradar suas mentiras. Então, o que está no altar do seu coração? O que tem sido o tesouro do seu coração? Porque o seu coração ele vai estar onde você coloca força, onde você investe o seu tesouro, o seu tempo, a sua vida. Se é na mentira, vai ser teu tesouro, teu coração vai estar na mentira. Se é no dinheiro, seu tesouro vai estar no dinheiro. Se é em fazer fofoca, teu tesouro é em fazer fofoca. Entende? Qual é o tesouro aqui do coração? É exatamente isso. Aplicação. Quer descobrir onde está o seu coração? Olhe para o extrato bancário, para o uso do seu tempo livre.
e para os pensamentos que invadem a sua mente, quando você não tem nada para fazer. Se as suas maiores preocupações e investimentos giram apenas em torno de si mesmo e de bens materiais, o seu coração está enterrado na terra. Mude o destino dos seus investimentos morais e financeiros para coisas eternas e o seu coração seguirá. O que eu quero dizer com isso? Quando você deposita o seu coração no reino e nas coisas do reino, em Cristo Jesus, que é quem pode cuidar da gente, nos ajudar, seus pensamentos vão ser de luz, seu olhar vai ser de luz, suas atitudes vão ser de luz. Tudo isso vai corroborar para que você se torne uma pessoa melhor. A junção disso tudo é o que nos torna pessoas melhores. A junção de quê? Uma busca fiel ao Senhor, uma busca em agradá-lo, em fazer a vontade dele, em fazer as coisas que são do alto, não as coisas que me satisfazem aqui nesse mundo, apenas. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus usa a metáfora da escravidão da época. Um escravo podia trabalhar para dois patrões em regime de tempo compartilhado, mas não podia servir, ser propriedade exclusiva, dever obediência total a dois senhores ao mesmo tempo, pois em momentos de crise as ordens entrariam em rota de colisão. O contraste é radical. De um lado, Deus, e do outro, o dinheiro, mamon, termo aramaico personificado para designar a riqueza, a avareza ou o dinheiro, mamona, transformando ele, o dinheiro, em um Deus, uma espécie de Deus. O dinheiro não é o elemento neutro para Jesus. Ele compete diretamente pelo trono do coração humano, exigindo a adoração que pertence apenas a Cristo. Nos lembra lá da história do jovem rico, que o jovem rico dizia para Jesus que ele ia à sinagoga, fazia os rituais, fazia tudo o que a lei ordenava. Jesus olha para dentro dos cornos dele e fala assim, olha só, então tá bom, tu quer me seguir? Vende tudo que tem, doa aos pobres e me segue. E a história conta o seguinte, que ele tinha muitos bens, se entristeceu e foi embora. Ou seja, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa história de Jesus, que ele conta para os apóstolos e para todos que estavam ali ouvindo, né, junto dele, dos ensinamentos dele, essa história muitas das vezes acontece com a gente. Deixamos de frequentar a igreja porque queremos viver da balada, ou queremos viver bebendo, ou queremos ficar dormindo, ou queremos passear, ou queremos sair, fazer outras coisas. E nisso a gente só se afasta da igreja, só some da igreja. Porque se deixarmos esses pensamentos intrusivos fazerem partes da nossa jornada, da nossa caminhada, não tem como Jesus ser o centro da nossa vida. Então, para servir a Deus, viva de acordo com o reino, aprenda do reino, busque conhecimento do reino para assim conseguir fazer a vontade de Deus e deixar de lado essas coisas. O dinheiro é excelente servo, mas um péssimo senhor.
Quando você baliza suas decisões, sua ética e seus relacionamentos puramente pelo ganho financeiro, você está prestando culto a Mamon. Defina quem é o dono da sua vida. Use o dinheiro para bancar pessoas e expandir o bem. Significar, mesmo quando escolher a honestidade, significar lucrar menos. Escolha a honestidade. Não viva fazendo falcatruas pelos cantos. Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? A palavra portanto conecta este versículo ao anterior. A ansiedade é o resultado direto de tentar servir a Mamon ou de colocar o tesouro na terra. O verbo para preocupar-se ou andar ansioso, mariminati, significa ter a mente dividida, distraída ou estrangulada por cuidado e sufocante. Jesus usa um argumento teológico que vai além do maior para o menor. Se Deus já te deu o que há de mais valioso e complexo, a própria vida e o corpo, como ele deixaria de prover as coisas menores e secundárias necessárias para a manutenção deles, como comida e roupas? Vou contar um testemunho aqui meu, muito vivo, desse capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Eu, em 2015, conheci a Escola da Bíblia. E dentro da Escola da Bíblia, tinha um professor chamado Marcos Aurélio. Ele dava aula todos os sábados e eu comecei a estudar a Bíblia lá com ele. Então, uma quarta-feira comum, eu sentada dentro de casa, eu cuidava da minha mãe. Eu vivia para cuidar dela. Minhas irmãs trabalhavam fora e eu ficava cuidando da minha mãe. Cuidando dela porque ela era uma pessoa que tinha muitos problemas de saúde. Então eu que ia ao médico, eu que dava remédio para ela, eu que ajudava ela nas necessidades dela, como banho, comida, tudo isso. Eu ajudava ela dentro de casa. Ficava com ela. Então, ela foi ficando mais doente. E aí bateu uma crise existencial em mim. E eu falei assim, Senhor, o que vai ser de mim depois que a minha mãe partir? Eu não tenho formação superior, eu não tenho muito estudo, só fiz o 2º grau, não tenho muitas qualificações, não sei o que fazer. E nisso eu chorava copiosamente, mas chorava. Mas aí eu me acalmei e falei, Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. O Senhor sabe o que vai acontecer em tudo. Em tudo. Porque em 2013 eu passei para a faculdade. Eu abandonei a faculdade em 2014. Tive problemas comigo mesmo. Abandonei a faculdade em 2014. Fiz muitas escolhas erradas na minha vida, no meu percurso, né? Então, eu ficava muito preocupada quanto a isso, quanto a que comer, quanto a que beber, quanto a que vestir. E nessa quarta-feira em questão, eu falei assim, Senhor, como vai ser a minha vida para eu comer, para eu beber, para eu me vestir? Eu perguntei sem ter noção desse versículo, desse capítulo. Então eu peguei, levantei, parei de chorar e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não devo me preocupar com isso. O Senhor sabe de tudo, exatamente tudo. E daí passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, chegou o sábado.
o dia de estudarmos a Bíblia, que era o meu momento favorito. O dia que eu acordava cedo para ir para a igreja para poder aprender as escrituras sagradas. Então eu peguei, levantei, fui e aí sentei lá na aula e o professor virou e falou assim: abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Isso, gente, na mesma semana. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 19 em diante. Quando ele começou a ler, que ele chegou na parte, não andem ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Gente, eu posso falar para vocês que só saíam lágrimas. Que eu falei assim para Deus. Eu falei, poxa Deus, eu falei com o Senhor na quarta e o Senhor me respondeu. Então eu não devo me preocupar com essas coisas. Eu devo me preocupar com a tua glória, em fazer a tua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você tem preocupação com alguma coisa na sua vida, com a sua própria vida, não se preocupe, porque o Senhor, Ele cuida de você. Ele te dá tudo. Eu tenho até sobrando. Deus, Ele me abundou tanto com o que comer, com o que beber e o que vestir, que muitas das vezes até sobra, a ponto de eu ter que doar para as pessoas. Momentos em que eu não sabia o que fazer, pois eu estava desempregada, meu marido também desempregado. Eu falava, meu Deus. Quando a gente casou, eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? E agora? É só nós dois. Será que a gente vai conseguir? Quantas e quantas noites eu chorei agradecendo a Deus, porque Ele nunca deixou faltar absolutamente nada. Então, se você tem medo de dar o próximo passo, confie no Senhor e dê o próximo passo. Aplicação. A preocupação crônica com o sustento do amanhã drena a energia do seu dia de hoje. Jesus não está defendendo a preguiça ou a falta de planejamento, mas condenando o pânico existencial. Quando o medo da escassez bater à sua porta, lembre-se de que você tem um Pai no céu que conhece suas necessidades básicas. Substitua a preocupação pela confiança na providência divina. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus entrega aqui a chave de ouro para vencer a ansiedade e alinhar a vida. O verbo buscar, zetei, ter, no presente imperativo, exige uma busca contínua, uma prioridade soberana na vida do discípulo. O advérbio em primeiro lugar, próton, estabelece uma hierarquia de valores. O alvo da busca deve ser o reino de Deus, Baselian tou teou, o seu governo moral e soberano sobre nós, e a sua justiça, o caráter correto exigido no capítulo 5. Todas essas coisas referem-se às necessidades básicas de sobrevivência: comida, bebida e vestimento. Eles deixam de ser o objetivo principal da corrida humana e passam a ser consequências naturais. Serão jogadas junto, acrescentadas da fidelidade do Pai. Ou seja, o versículo 33, ele corrobora o versículo 25. O contexto anterior. Porque muitas pessoas pegam assim, todas essas coisas. E todas as coisas, as pessoas confundem. Todas estas coisas e todas as coisas lhe serão acrescentadas são frases diferentes. Todas as coisas é qualquer coisa. E todas essas coisas, elas corroboram o contexto do texto. Porque não é só o texto isolado, é o contexto do texto. Nós temos que entender o que os versículos anteriores
e os demais após, eles querem dizer sobre o texto. Porque não é só eu pegar o versículo, destrinchar, sem ter um cronograma, sem ter um fundo dentro do texto. Entende? Porque senão a gente vai, como é que eu posso dizer? Interpretar do nosso jeito. E o texto, ele fala por si. Entende? Então, quando Jesus fala todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ele está dizendo o que comer, o que beber, o que vestir, baseado no contexto do texto, aonde está descrito lá no versículo 25. Organize a sua pirâmide de prioridades. Quando colocamos a carreira, o dinheiro e o conforto no topo, a base desaba em ansiedade. Mas quando você coloca a sua comunhão com Deus, a integridade moral e a obediência aos princípios bíblicos como foco principal da sua vida, das suas manhãs, das suas decisões, o restante da vida encontra o seu devido lugar sob o cuidado de Deus. Vamos para o nosso último versículo, Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará consigo mesmo as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, ele fecha esse capítulo isolando o tempo. O amanhã é personificado como alguém que trará as suas próprias cargas e cuidados. O termo para mal, kakia, não se refere ao pecado moral, mas à aflição, problemas, cansaços e pressões inevitáveis do seu viver em um mundo quebrado. Jesus estabelece um limite de tolerância para a mente humana. Nós fomos projetados por Deus com recursos emocionais e espirituais suficientes para carregar fardos em blocos de 24 horas. Trazer as incertezas do futuro para o dia de hoje é sobrecarregar o sistema e quebrar a nossa capacidade de resiliência. Vocês sabem, porque eu já falei em vídeos anteriores aqui, que eu convivo com a ansiedade. Sim, eu convivo com a ansiedade. Às vezes quero saber porque quero saber o que vai acontecer lá na frente. Às vezes eu quero saber o que me espera no futuro. Às vezes eu quero saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, sendo que pode nem acontecer. Então eu gero caraminholas na minha cabeça, pensamentos na minha mente que muitas das vezes me levam à minha própria queda e à minha própria ruína. Porque eu não foco naquilo que realmente eu devo focar, que é o quê? O meu aprendizado, o meu crescimento, a minha capacidade de entender e discernir as coisas. Eu coloco isso em xeque. E quando eu deposito a minha confiança no Senhor, em não pensar em coisas futuras, mas moldar a minha vida de acordo com o que está acontecendo hoje, aprender hoje, viver hoje, seguir hoje, deixar que o que vai acontecer lá na frente, acontecer de fato lá na frente. Mas eu devo estruturar aquilo que eu estou fazendo agora, porque o que eu estou estruturando agora, eu colherei lá na frente. Aí você tem que se preocupar com o quê? Com o que você está plantando agora. É por isso que não devemos andar ansiosos com o que vai acontecer lá na frente. Porque o plantio de agora é o que vai influenciar lá na frente na colheita. Vocês conseguem entender essa diferença? O que eu tenho plantado? Coisas boas ou coisas não tão boas? O que eu tenho levado adiante da vida da minha vida? Será que são coisas que acrescentam para o reino? Ou será que são coisas que só mudam superficialmente? Viva o dia de hoje. O amanhã é um espaço de tempo que ainda não existe e sobre o qual você não tem controle, você não tem como
modificar. Você tem como viver. Sofrer por antecipação por problemas que podem nem acontecer é gastar energia que Deus te deu para resolver os desafios reais de hoje. Quando sua mente tentar viajar para os problemas da próxima semana, traga de volta para o presente e resolva o que está ao seu alcance agora. Não tente resolver lá na frente, porque lá na frente a gente só vai conseguir se a gente mexer aqui, hoje, agora. O capítulo 6 de Mateus é o coração do Sermão do Monte. Funciona como um manifesto de alinhamento do Pai Celestial, dividindo-se em duas grandes vertentes. A devoção interna, versículo 1 a 18. Jesus purifica o motivo dos atos religiosos, esmola, oração e jejum. Ele condena a necessidade de aplausos e encenações públicas, ensinando a oração do Pai Nosso e afirmando que verdadeiro relacionamento com Deus se desenvolve no ambiente secreto. A confiança prática, versículos 19 ao 34. Jesus purifica a nossa relação com o mundo material. Ele nos desafia a mudar o local dos nossos tesouros, desmascara o poder escravagista do dinheiro e destrói a ansiedade. Destrói a ansiedade diária através da observação da natureza. As aves, os lírios, culminando no chamado a viver o dia de hoje, focado nas prioridades do reino. Ao conectarmos esses versículos finais de Mateus 6, compreendemos a anatomia da paz interior. Jesus nos mostra que a ansiedade e a ganância andam de mãos dadas e brotam da mesma fonte, a falta de fé na paternidade de Deus. O roteiro proposto por Jesus destrói a ilusão de que nossa vida é garantida por aquilo que possuímos. Capítulo 6, versículo 19 de Mateus. Ele nos ensina que o nosso foco de atenção define o nosso caráter. Capítulo 6, versículo 21. E que tentar equilibrar a vida agradando a Deus e ao sistema materialista é uma conta que não fecha. 6, 24. Como um antídoto para o medo do futuro, Jesus nos convida a resgatar a nossa dignidade de filhos amados. 6, versículo 25. Propondo uma troca radical de estilo de vida, parar de correr atrás das coisas materiais como se fôssemos órfãos e parar de buscar o governo de Deus e passar, não é parar, e passar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Ao trancarmos a nossa mente contra as projeções do amanhã, como descrito no Evangelho de Mateus 6,34, esvaziamos o poder da ansiedade e passamos a descansar na certeza de que a fidelidade do nosso Pai Celestial se renova a cada amanhecer. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. Jesus ancora no presente. A ansiedade tenta resolver hoje problemas que pertencem ao amanhã, esgotando nossas forças desnecessariamente. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Pai. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que não devemos andar ansiosos, que o dinheiro, ele é o nosso escravo e nós não somos escravos do dinheiro. Nos ajude, Pai, nos capacite. Organize nossa mente, nosso coração. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Perdoe nossas falhas, nossos erros e nos ajude, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.